pistoleiro Bigodinho de Arame, eu tentei conversar com ele, meu compadre, sobre o Jim Boy Calloway, mas só que o comedor de taco quis fazer foi um duelo. Here's your message. O que ele não sabia era que tava mexendo com a pessoa errada. E pra não deixar barato, eu entrei na cabana dele e vasculhei tudo. E encontrei uma coisa que ele tava escondendo de todo mundo. Um mapa do tesouro intitulado de Trilha Venenosa. Com o desenho que tava feito no mapa, eu acho que eu consigo encontrar o lugar. E aí, depois que eu fiz o cata em todo o acampamento, eu decidi sair fora dessas montanhas congeladas. Só que quando eu tava vindo no caminho com meu cavalinho Caneco, eu decidi pegar um atalho. Que após eu andar algumas horas, eu encontrei um casal que não resistiu e acabou morrendo com o frio da montanha. Ao chegar mais perto, eu vi que o marido segurava um papel. Que ao analisá-lo, vi que era uma espécie de mapa panorâmico, onde talvez eu consiga encontrar mais ouro também nesse lugar. Mais à frente no caminho também eu tive a sorte de encontrar o cavalo lendário branco das neves, que após eu conseguir domá-lo, eu segui em direção para a cidade mais próxima de onde eu tava. Mas só que o resto do caminho, meu compadre, ainda tinha muita surpresa para mim, onde eu fui atacado por lobo, por gangue inimiga e ainda de quebra encontrei um acampamento de caçadores de recompensa. Mas mesmo assim, consegui me livrar de todos eles sem levar um arranhão. De quebra, ainda peguei uns criminosos que estavam com os caçadores de recompensa e levei até a delegacia de Valentine para ganhar alguns trocados, só que o xerife tinha saído em uma ocorrência, ficando para eu pegar depois a minha recompensa. Como eu já estava querendo comprar minha primeira propriedade, eu viajei para a região próxima do México, já que as terras por lá eram muito mais baratas. Ao chegar na região, já arrumei um serviço logo de cara, que foi conseguir recuperar uma vaca de volta de um fazendeiro que estava desgarrada. Concluí o meu serviço, pela qual fui pago nessa fazenda. Hora de partir para um novo destino. Minha intenção agora é ir para uma cidade mais próxima do México, já que por lá, com certeza eu vou encontrar mais oportunidade de emprego. Só que andar por essa região aqui exige mais cuidado do que eu pensava. No caminho ao longe da minha direita, avisto uma carroça sendo assaltada. E à minha esquerda, um cavalo com um homem ferido em cima que acabou de ser atacado. O que eu não imaginava é que eu também estava sendo caçado. Fui encurralado pela gangue dos irmãos Skinner. Não tenho outra escolha a não ser enfrentá-los. Consegui acabar com todos eles, mas isso acabou me custando muito caro. Andar pelas planícies próximas do México não é para amadores. Por aqui, os recursos são escassos, por isso temos que aproveitar cada um deles que aparece na nossa frente. Agora, preciso arrumar um lugar para cuidar dos meus ferimentos e conseguir me recuperar. Okay, girl. Após algumas horas de viagem, eu encontro uma cabana não tão longe da estrada de onde eu estou viajando. Parece ser um lugar perfeito para eu conseguir me recuperar. Só tenho que ter cuidado e se prevenir de algum bandido que esteja à espreita. Para minha felicidade, encontrei o lugar vazio, estando apenas cheio de bagunça deixado pela última pessoa que passou por aqui. Mas isso não é um problema para mim, já que o que eu quero é apenas descansar. Para ficar mais confortável, retiro o chapéu e a minha arma, e como um bom pedaço de carne que eu tinha guardado para não ficar de barriga vazia, já que em seguida tomei um remédio para me recuperar dos ferimentos. Agora só me resta descansar e esperar para voltar novamente à ativa. Mesmo tomando remédio, passei alguns dias de febre e agonia.
Mas para sobreviver por aqui, eu não posso me deixar abater. Tenho que ser resiliente e melhorar minha aparência para aumentar minha autoestima. E para isso, me dirijo até o pequeno lago da propriedade para me lavar. Após algumas boas esfregadas, eu finalmente me vejo livre de toda aquela sujeira de sangue que estava sobre mim. Agora é descansar e torcer para me recuperar. Parece que o que eu precisava mesmo era apenas de mais algumas boas horas de descanso. Mas passar muito tempo em um local só também tem o seu preço. Fiquei muito tempo em um lugar só e isso atraiu predadores. Mas essa não é a minha única preocupação. Tenho que sair procurando aonde foi que a minha égua se meteu. Tomara que ela não tenha sido roubada ou atacada por algum predador. Poucos metros depois, encontro ela na outra margem aqui do rio. Mas para viver nesse lugar tem que pagar um certo preço. Devido aos longos períodos vivendo nos picos das montanhas congeladas, ela acabou sentindo demais a mudança de clima aqui da região. Precisa agora mais do que nunca ter um cuidado redobrado com essa égua, pois viver em um lugar de uma região como essa sem um cavalo para se locomover é quase que uma missão impossível de se lidar. Mas com um remédio certo, tudo pode melhorar. E como não podemos estar desperdiçando nada por aqui, então temos que aproveitar para ganhar uns trocados com a pele desses lobos. Elas não estão em um estado excelente, mas já paga as munições que foi usada para abater eles. Recuperado de todos os ferimentos, agora planejo voltar com a minha rota para a região próxima do México. Mas antes de fazer isso, preciso resolver um outro probleminha, que é a fome, já que eu estou vários dias sem comer nada. Mas para minha sorte, meu compadre, eu tô vendo aqui alguns animais que eu posso fazer uma boa refeição com eles. Poxa, aí já sabe, né? Juntei a fome com a vontade de comer. E para não correr o risco de estragar a pele, decidi pegar a caça no laço. Com esperança de escapar, ela entra no rio, o que dificultou um pouco o ângulo para eu conseguir laçar ela. Mas eu não sou de desistir fácil assim. Assim que ela deu uma bobeira aqui na parte mais rasa do rio, agora é achar um bom lugar para fazer a refeição. Acho que em cima dessa montanha aqui é o local que eu preciso, já que dá para ter uma boa visão lá de cima. Eu só não sabia que já tinha gente de tucaia por aqui. Minha sorte, macho, é que os cabas são ruins de mira que só a gota, viu? Porque senão eu tava lascado de novo. Mal tinha saído de um, já tava entrando em outra. Mas ainda bem que os tiros pegaram foi tudo de raspão. Ô, sorte da gota serica que eu tive agora.
Agora é só aproveitar, pegar a arma desse caba pra vender depois na loja clandestina. E é claro, não posso ficar sem dar uma olhada nos bolsos deles, né? Me falaram uma vez de um grande rancho que tem aqui por perto. E pelo que eu tô vendo, o jeito é eu dar um pulo até lá. Eu vou pedir abrigo e me adaptar um pouco mais a essa região. Sem contar também que essa minha égua tá sofrendo um pouco com o calor que faz aqui. O pior, macho, é que eu ando todo desconfiado. Cada pessoa que eu vejo por aqui agora, eu já fico de uria pra trás, querendo puxar o gatilho aqui do revólver. Já que, pelo que eu tô vendo, as coisas por aqui são muito mais perigosas que na outra região de Valentine. Mais adiante, pedi algumas informações a um homem que estava cuidando de um touro. Ele me informa que o rancho se encontra um pouco logo mais à frente. E de fato, após cavalgar só mais um pouco, cheguei no local que fui informado. E a estrutura por aqui, meu compadre, é de outro nível. Currais e celeiros muito bem organizados, prontos para receber qualquer animal da pecuária aqui da região. Mas meu intuito aqui é arrumar abrigo, e para isso preciso pedir para o capataz aqui do rancho. Após eu falar de onde eu vim, ele me libera para passar quantos dias eu quiser acampado por aqui. Então, após eu achar o local ideal para acampar, comecei retirando a antilocapra da garupa da minha égua. Em seguida, é hora de dar um descanso para a minha bichinha, então fui até lá e retirei a sela dela também. Em seguida, armei a minha barraca. Com o acampamento pronto, é a hora de ajeitar a antilocapra. Agora, vou ajeitar minha égua, que está toda suja com a poeira daqui. Lembrei que eu preciso tirar o couro da antilocapra antes que ela comece a apodrecer. Agora é aproveitar que já tem algumas brasas boas aqui na fogueira e assar alguns pedaços de carne que eu tirei aqui dela. E para acompanhar essa refeição, um cafezinho cairia muito bem uma hora dessa. Tomando aqui o meu café, eu percebi uma coisa nessa égua. Ela não tá muito adaptada a esse clima e está começando a ficar muito magra. Tenho que dar um jeito nessa situação. Mas antes, vou levar essa antilocapra para o capataz aqui do rancho. Descobri que eles compram suprimentos, já que aqui há muitas bocas para alimentar. E uma carcaça desse tamanho eu não consigo dar de conta sozinho, portanto é muito melhor eu lucrar uma grana boa com ela. E acho que vou forrar os bolsos, porque a bicha tá pesada, viu? Chega, eu tô andando torto. E de fato, apurei uma boa grana. Agora pensei em dar uma volta aqui pelo rancho para conhecer melhor a região. Eu sei que a minha égua está um pouco debilitada, mesmo assim vou sair com ela. Vou dar uma volta não muito longe daqui. E a primeira coisa que eu descubro é que cobras tem de sobra aqui por essa região. Mas além de cobras, há algo muito mais pior por aqui. Encontro a carroça do fabricante de urnas funerária, totalmente destruída. Nela também havia o dono, cruelmente exposto e pendurado. Quem fez isso não teve pena até mesmo do pobre dos cavalos. Por aqui a crueldade anda pela beira da estrada. Mais adiante, avistei algo estranho novamente.
bisão morto apenas por crueldade. Tô vendo que preciso ficar bem atento ao andar por aqui. Ao lado da cena de crueldade, um contraste com a paisagem totalmente espetacular. Battle hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Como começou a chover, eu achei melhor voltar pro acampamento, já que o dia também já tá chegando ao fim. Até porque não é muito bom ficar por aí dando bobeira, já que eu ainda não conheço muito bem a região. Let's get this heavy thing off you, girl. Vou aproveitar esse fim de tarde para descansar um pouco e tomar um bom café com a minha égua. Antes que a última luz do dia acabe, eu vim até o capataz do rancho para pedir algumas informações para ele. Perguntei para ele se o rancho compra mais alguma coisa além de suprimentos, e ele me informa que a dona do rancho paga uma boa quantia para quem traz cavalos e vacas selvagens para aqui, já que ela é uma grande negociadora de animais da região, e por isso já pagou boas quantias generosas para quem trouxe esses animais aqui para ela. Agora já fiquei animado, porque já tem algo novo para eu negociar amanhã. Mais um dia se inicia e eu começo pelas minhas necessidades básicas. Agora que já tô de bucho forrado, é hora de partir em busca das vacas selvagens. No caminho, tento aproveitar ao máximo da vista deslumbrante do sol nascendo. Somente um lugar como esse para ter uma vista privilegiada assim. Algumas horas se passaram e eu avisto os primeiros animais pastejando aqui no campo, mas ainda não é o que eu tô procurando. Mais adiante, avisto o grande rio de São Luís. Um lugar de grandes oportunidades, pois lá é onde os animais selvagens se reúnem para se tratar. Uma prova disso são os primeiros cavalos selvagens que eu avistei aqui ao lado. Pena que são todos cavalos da raça pé duro, que são bem desvalorizados por serem dessa raça. Portanto, é melhor seguir em frente para ver se a gente encontra alguma coisa que venha nos dar muito mais dinheiro. Uma das coisas boas é a vista espetacular aqui de cima do alto desse desfiladeiro.
segui mais adiante em direção oposta para ver se eu tenho melhores resultados. Após algum tempo galopando, me deparei com um caçador acampado em meio à vegetação. Como ele aparentou ser uma pessoa amigável, parei para pedir algumas informações a ele. Hey, friend. Join me. Após a gente se cumprimentar, ele curioso me pergunta se eu sou um caçador de recompensa. You a bounty hunter, mister? Eu respondo que já fui um dia, e o indago o porquê da pergunta. Ele me fala que não quer ofender, mas que já conhece o tipo, pois ele também já foi um caçador de recompensa há muitos anos atrás, e que no seu tempo, seu irmão costumava contar histórias sobre um grande pistoleiro Red Harlow, o grande caçador de recompensa lendário, que levava os selvagens fora da lei até a justiça. Um homem que viu seus pais serem assassinados na frente dele quando garoto, mas que usava essa dor para se tornar um homem melhor e por fim se vingar. Após essa boa história que ele me contou, eu pergunto se ele tem visto alguns animais selvagens por aqui. E para minha sorte, ele me disse que ontem viu algumas vacas junto com um touro não muito longe daqui. E que se eu os procurar bem pelas redondezas, talvez eu tenha sorte de encontrá-los. Por fim, ele também se despede e sai para caçar. E o pior que ele estava certo, após algum tempo procurando, eu finalmente encontrei o rebanho de vacas selvagens. Havia 4 vacas e um touro, o que eu estava precisando para ganhar uma boa grana. Hora de caçar. O touro eu já consegui domar, agora falta eu também domar as vacas. O resultado tá bom, consegui mais uma pra conta. Agora é hora de ir atrás das outras. Come on. Mas infelizmente só consegui domar esses dois, isso porque eu já estava sem energia para conseguir domar as outras. Mas tá bom assim para o começo, já dá para eu apurar um bom dinheiro. Só teve mais um probleminha, que a minha égua já chegou no rancho extremamente cansada. Se eu for ficar por essa região, acho que eu vou ter que achar um outro cavalo adaptado ao clima daqui. Chegando na fazenda, eu mostrei para o rancheiro os animais e ele pediu para que eu os guardasse no curral. Agora é ajeitar a minha égua para ela se recuperar e tentar achar um cavalo bom adaptado a esse clima.